militar era uma coisa nobre. E aí eu comecei a ser treinado e ver que as Forças Armadas não eram como meu pai me dizia. Eu estava sendo preparado para a contenção de massa. Eu não podia questionar a sociedade, eu não podia questionar a pobreza, eu não podia pensar. Você não é pago para pensar, me disseram. Você é pago para cumprir ordens. E eu tenho um probleminha, eu não consigo abrir mão da minha consciência. Então eu pedi desligamento do exército. Foi um horror para a família. Mas eu não reconheço aquela hierarquia e nem quero ter esse papel social. E ainda tentando me enquadrar, entrei na universidade. O que me encantou na universidade foi que ali se discutiam as injustiças sociais. Mas me encantou por uns 3 meses. Eu vi que os caras traziam fórmulas de longe, explicações batidas, não se aproximavam realmente dos pobres. Eu, como tinha feito o exército, estava com couro duro, então eu viajava de carona, dormia no acostamento, convivia com pessoas muito pobres e sentia que ali tinha muito mais espontaneidade do que na minha classe. As pessoas superavam dificuldades com uma facilidade incrível, em situações que, para onde eu vivia, era um terror. E aí eu resolvi fazer a experiência de não ter nada. E resolveram me proibir. Na verdade, eu relutei muito em sair da universidade, porque eu sabia que era a última chance de permanecer no agrado da família. Mas aí teve uns empurrõezinhos meio que espirituais. Primeiro eu tive um sonho de que eu vinha correndo por cima de um monte de telhado. E de repente os telhados acabaram e eu me vi em cima de um abismo. Comecei a cair. E olhei para o chão lá longe, riozinhos, plantações. Eu já não estava gostando de viver, não gostava de ir para a universidade, não gostava da vida que se desenhava na minha frente. Então quando eu comecei a cair, eu pensei, bom, dessa altura não vai dar para eu cair e ficar aleijado, eu vou bater e morrer, né? Então tá ótimo. Pelo menos vai ter alguma novidade, eu não estou aguentando mais essa vida mesmo, vamos ver o que tem do outro lado. Só que na hora que eu ia bater no chão, eu abri o olho, acordei no meu quarto, falei, porra, o que eu estou fazendo vivo? Já sei tudo que eu vou fazer, eu não quero fazer nada disso. Já sei todo mundo que eu vou encontrar, não quero encontrar ninguém dessas pessoas. Mesmo assim eu levantei, me arrumei e fui para a escola. Mas aí eu já estava consciente de que eu estava preferindo morrer do que viver. Estava sendo premente tomar alguma decisão. Valeu. Mesmo assim eu ainda tinha medo de ferir a família. Eles sonhavam com a minha paz, com a minha felicidade, tudo para o meu bem, só que o meu bem não parecia o meu bem, parecia o bem deles. Para mim seria uma vida angustiante, sem sentido. Eu ia viver em nome de manter privilégios, os privilégios não estavam me dizendo nada. Ao contrário, estavam me constrangendo. Quando eu viajava de carona, desconhecido, eu convivia com as pessoas mais pobres, eu achava que eram pessoas que tinham uma maneira de ser muito melhor. E que tinham sido roubadas dos seus direitos, pessoas que tinham o direito de ter um ensino do nível que eu tive, mas que foram mantidas na ignorância, numa sabotagem da escola pública, que não tem intenção de ensinar ninguém. A escola pública, a meu ver, na minha opinião, que pode estar errada, tem o planejamento de criar uma massa de ignorantes. E a escola particular, ela se destina a criar os gerentes dessa massa ignorante, em benefício de um punhado que a gente não vê nem pisar na rua, que passa de avião, passa de helicóptero, passa em carro blindado, produz o caos e usufrui do caos sem correr os riscos que a gente corre no caos. Quando eu comecei a não ter nada, eu saí com a ilusão acadêmica de que eu sabia muito e ia ensinar os ignorantes. Foi muito pouco tempo para perceber que o ignorante ali era eu, porque me ensinaram o saber, mas eu não tinha nenhuma sabedoria. A sabedoria eu fui encontrar com os iletrados, com os que ralam todo dia, os desqualificados, os que superam dificuldade todo o tempo, os que passam por perdas incríveis e seguem vivendo, seguem lutando, não se matam. Ali era a sabedoria. Hoje eu penso que a necessidade premente que a sociedade tem é juntar o saber com a sabedoria. E o que acontece nas academias é que elas têm uma cadeira subliminar de superioridade. Você começa a se sentir superior. Eu chamo de arrogância intelectual. É o saber sem sabedoria. É a sabedoria da base que pode usar esse saber em benefício de todos.
Porque, na verdade, a gente, junto com o saber, recebe um monte de condicionamentos e um monte de ameaças. O cara sai da academia apavorado, porque ele vai encarar um mercado. Apresentam a sociedade pra gente como se fosse uma arena competitiva e todo mundo é inimigo de todo mundo. E a gente não imagina que a gente pode ter harmonia social. Que esse é o objetivo da humanidade, esse é o objetivo da coletividade, é ter harmonia social. Uma sociedade que não tenha pessoas abandonadas, que não tenha gente explorada, que não tenha gente com seus direitos roubados. Não é essa sociedade que eu vivo, mas eu comecei a viver em nome de uma sociedade assim. Eu não vou ver o mundo justo. As pessoas que eu vi, os acadêmicos, os revolucionários, trotskistas, stalinistas e outros teoristas, todo mundo quer mudar o mundo. O que eu percebo é que o mundo muda o tempo todo. A gente nasce num mundo em mutação permanente. E todo mundo participa dessa mutação, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, de forma consciente ou inconsciente. A diferença está em como participar. Eu resolvi que eu vou participar do jeito que eu escolhi, não do jeito que eu fui programado. Eu fui programado para querer ter demais, ter mais do que eu preciso, a galgar patamares de consideração social. Ora, se eu não considero essa sociedade, por que eu vou querer a consideração dela? Eu não quero vencer na vida, eu quero viver. E isso me trouxe paz. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu acho que essa é uma vontade plantada, que inferniza a vida. Desde que eu sou moleque que eu percebo que as pessoas que me apontam como os bem-sucedidos, empresários e tal, você olha para o semblante das pessoas e elas não estão felizes, não estão bem. Frequentemente um bem-sucedido desse toma antidepressivo para dormir. Isso é ser bem-sucedido? Se isso é ser bem-sucedido, Deus me livre de ser bem-sucedido. Eu quero ser muito mal-sucedido. A segunda oportunidade espiritual que me fez realmente tomar a decisão foi um velhinho que eu encontrei no saguão do meu prédio. Ele morava numa mansão vizinha ao prédio, uma mansão enorme, cor-de-rosa, eu lembro até hoje. E ele era viúvo, e ele vinha para o saguão do meu prédio com a enfermeira, que dava os remédios para ele toda hora, e sentava ali para conversar, ver gente, encontrar pessoas, que ele era muito sozinho. E eu sempre cumprimentei, mas nesse dia eu saí, e ele falou: menino, senta aqui. E começou a falar sem eu ter perguntado. Falei: olha, eu fiz tudo o que disseram que era para eu fazer na minha vida. Eu estudei relações, comércio exterior, montei uma firma de importação e exportação, viajei o mundo inteiro. Minha empresa hoje é um sucesso, eu ganho muito dinheiro. Eu podia visitar a Europa 3, 4 vezes por ano se eu quisesse. Mandava a família passear nas Bahamas ou na África, em qualquer lugar. Eu tinha dinheiro para isso. Mas a vida foi passando, eu fui envelhecendo. Eu nunca tinha pensado que ia morrer. E agora eu estou tomando um monte de remédio. Na última conversa com o meu médico eu tive a sensação clara de que a morte está pertinho. Então pela primeira vez eu percebi que a porta da morte está se abrindo para mim. E a partir desse olhar, eu olhei para a minha vida. E ela tinha perdido completamente o sentido. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no comecinho. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. Hoje tudo que eu queria era uma relação afetuosa com meus filhos, com meus netos. E eu não posso ter, porque eu não me relacionei com eles. Eu tinha até culpa de não poder estar perto, de não passar as férias, de não ter tempo para estar com a família. Então eu pagava pessoas muito bem qualificadas para criarem meus filhos, para prepararem para a vida. E eles realmente estão muito bem preparados, estão administrando a minha empresa em vários pontos do planeta. Mas eles não têm relação afetiva comigo. E hoje eles pagam gente muito bem qualificada para cuidar de mim, até que eu morra. A minha vida foi um engano. A sociedade me vê como um vitorioso. E eu, no meu coração, me sinto um fracassado. Cara, eu ouvi isso com 19 anos de idade. Eu levantei dali com a cabeça formigando. Eu fui direto para a secretaria da universidade e pedi desligamento. Eu não quero mais ser doutor. Eu não quero me formar. Eu quero procurar um sentido para a vida, porque essa vida que estão me apontando não tem o menor sentido. São políticos eleitos. E eles são eleitos com financiamento de campanha de plano de saúde, de laboratório médico, de indústria médica, fora outros, né, de mineradores e tantos mais. Então ele está ali a serviço desse plano de saúde. O sistema público ele é sabotado exatamente para as pessoas ficarem apavoradas e procurarem um plano de saúde enfim. Você vê um motorista de ônibus, ele tem um plano de saúde da merreca, mas ele precisa de um plano de saúde para ter uma segurança psicológica. Se ele sofrer um acidente e quebrar uma perna, o plano pode atender ele. Mas se ele tiver uma pancreatite, precisar de uma cirurgia, não cobre. É uma ilusão. É o plano de pobre. Então, é preciso sucatear não só a saúde, mas a educação,
as coisas públicas. Você vê, eles dizem, o Estado não sabe administrar. Tá bom, o Estado não sabe administrar. Por quê? Porque quem administra é eleito por empresas, não por eleitores. E para as empresas interessa que o Estado não funcione. Para apresentar, usando a mídia, a ideia de que só funciona bem quando tem empresário. O empresário, sim, sabe administrar. As pessoas não lembram que o objetivo primeiro do empresário é o lucro. E quando você tem uma medicina com intenção no lucro, você vai ver pessoas morrendo porque não tem dinheiro. Enquanto que a medicina é um trabalho sagrado. Você vê que eles se infiltraram de todas as maneiras na ideologia. Eles recomendam a pessoa fazer medicina para ganhar dinheiro. Eu acho um disparate absurdo. Quem entra na medicina para ganhar dinheiro vai ser um torturador. O requisito fundamental para fazer medicina é ter amor irrestrito pelo ser humano. Ter compaixão plena pelo sofrimento humano. O cara que faz medicina para ganhar dinheiro está terminando o plantão dele. Chega um cara todo estropiado, todo arrebentado. Ele fala, pô, mas está acabando o meu plantão, cara. Deixa ele aí na maca que o próximo vai cuidar. Isso é um médico? Não, ele tem um papel dizendo para ele que ele é um médico. Mas ele não tem olhar de médico, ele não tem sentimento de médico. Eu estou acompanhando ao longo dos anos o desenvolvimento de várias atividades culturais dentro de favela, de pessoas nascidas e criadas em favela. Não são universitários que vão lá fazer. É a rapaziada do rap, a rapaziada da poesia, que já não está mais interessada em reconhecimento social nem em sair na mídia, quer fazer a sua arte para a galera e faz dentro da favela. Eu estou vendo focos culturais brotando pelo Brasil inteiro, Foz do Iguaçu, no Rio, em vários lugares, em Belo Horizonte, em Sete Lagoas, num monte de lugares. Esse é um movimento. Há uns meses atrás eu cheguei em Acari. Acari é um complexo de favelas planas que tem no Rio de Janeiro, e fui no comitê cultural que eu ajudei a decorar. E quando eu cheguei lá tinha um camarada. Falou, porra, ainda bem que você chegou, tô aqui sozinho, a rapaziada tá toda fora. Aqui é muita gente alienada, não aguento mais tanta alienação, a favela é muito alienada, é muita alienação na favela. Falei, bicho, tempos atrás eu estava numa favela, não tinha ninguém reclamando de alienação. Hoje tem um monte de gente reclamando de alienação. É um passo no processo. O processo não caminha no ritmo que a gente quer. A gente tem pressa. O processo tem seu ritmo, ele não começou hoje, ele tem milênios de história. E vai continuar depois que a gente sair. A gente tem um espaço de uma vida para participar desse processo. É pretensão pensar em mudar o mundo. O mundo não precisa de ninguém para mudar, ele está em mutação. A chave é você escolher como e perceber primeiro, dentro de si, todas as programações que você tem. Muita coisa do que a gente quer é programada. A mídia compra as melhores cabeças da psicologia do inconsciente para produzir desejos de consumo, valores pessoais, valores sociais, objetivos de vida. Então, a primeira mudança que tem que ser feita é dentro da gente. A partir daí, quando eu mudei por dentro, o mundo mudou para mim, para começo de conversa. A vida começou a ganhar sentido. Comecei a ter prazer em viver. Com o tempo, olhando as coisas e colocando no meu trabalho, eu fui vendo que o meu trabalho estava tendo uma função coletiva. Não era a minha intenção. Eu nunca tive pretensão disso. Eu acho que o ato de convencimento é uma violência. Eu jamais tento convencer uma pessoa de nada. Se o cara diz uma ideia muito estapafúrdia, eu sei que a indução que a gente tem é para o confronto. Eu não vou dizer que ele está errado. Eu vou dizer eu penso diferente. Eu não vou nem dizer o que eu penso. Vou só dizer eu penso diferente. Eu só vou dizer o que eu penso se ele pedir. Porque eu não quero que ele se sinta confrontado. Eu não vou botar minha ideia na rinha para brigar com a dele. Eu não quero dizer que ele está errado. E nem quero despertar dele o condicionamento do confronto. Que o cara começa a disputar comigo quem está certo. Então eu digo só, eu penso diferente. Você fala, mas então como é que você pensa? Eu vou tomar cuidado para falar. Foda, eu não quero dizer que você está errado. Eu penso assim, por esses motivos. Se eu estiver errado, você me mostra. E aí, expande o pensamento a ele. E ele, ao invés de se sentir confrontado, desafiado a uma disputa, ele vai estar confortável para analisar um pensamento que eu expus, a avaliação dele, vai mostrar meu erro. A partir daí, ele vai estar muito mais acessível para perceber o que tem de certo no meu pensamento e o que tem de errado no dele. Eu acho que a mudança primeiro é dentro, depois ela expande para fora. Eu tenho visto pessoas mudando por dentro que depois afeta a sua coletividade, só por terem mudado, não por quererem mudar os outros. Isso é pretensão. Mudar a si mesmo já é difícil o suficiente. Ser uma pessoa ilustre. Seja bem-vindo de novo na cidade de Itajubá.
não na cidade de Itajubá, no sul de Minas. E aonde você estiver, Deus estará com você. Porque você, eu senti quando eu cheguei agora aqui, que você é uma pessoa humilde, é uma pessoa de Deus. O que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus, não é de Deus. Abençoa a cidade de Itajubá. Abençoa meu povo. Abençoa todos que estão aqui. Bom final de semana para todos. Boa viagem para o senhor. Que seja bem-vindo de novo em Itajubá. Muito obrigado. Eu que agradeço.